Querido irmão, querida irmã, graça e paz, meu nome é Jefferson Pereira e eu sou pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tupã. A mensagem a seguir é uma síntese do nosso culto do último domingo. Que você seja abençoado grandemente. Caso você queira mais material como esse, você pode estar acessando www.ipbtupan.com.br. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você, mais uma vez, é convidado agora, Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos mais uma vez. Oramos como temos o costume, de modo piedoso, de modo em temor e tremor ao Senhor nesse momento, pedindo a iluminação do seu Santo Espírito para que possamos compreender as sagradas letras que podem nos fazer sábio para a salvação em Cristo Jesus. Oramos. Deus Todo-Poderoso, Eterno e Misericordioso, cuja palavra é lâmpada para nossos pés e luz em nosso caminho, te pedimos, Senhor, neste teu santo dia, abre e ilumina nossas mentes para que possamos entender tua santa palavra, pura e perfeitamente, Senhor. Que nossas vidas estejam de acordo com aquilo que tivermos entendido corretamente através da iluminação do teu Santo Espírito. Sejamos convertidos, libertos, curados, ao sair daqui, Senhor, dispostos a viver uma vida que glorifique o teu nome. Uma vida em que o nosso nome suma, mas o teu nome seja exaltado. Uma vida onde a nossa vontade ela seja suprimida pela vontade soberana do Senhor. Ela seja substituída pela melhor vontade. Que a nossa vã sabedoria seja substituída pela sabedoria do céu, pela sabedoria do alto, pela sabedoria da tua palavra. Por isso te pedimos, seja conosco, Senhor, nessa noite. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e ressurreto Salvador. Tua igreja diz amém. Queridos, na semana passada nós falamos a respeito do nosso Pai, e o nosso Pai não é como o nosso Pai. Quem sabe faltasse criatividade para o seu pastor, eu diria, nesse domingo, que a nossa vontade não é a vontade de Deus para esse domingo. Mas eu quero só te lembrar, na semana passada falamos sobre portanto, orareis assim, de uma maneira diferente. Depois, um pai diferente para mim. O fato de geralmente estarmos imbuindo no Senhor uma figura paterna terrena. E por último, um outro patamar, um pai totalmente diferente, um pai que nos atende. Nessa noite eu quero falar, na verdade, sobre o final. As 3 petições da oração do Senhor estão relacionadas ao seu próprio nome, ao seu Deus. Seu nome, seu reino, sua vontade. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Essas são as 3 primeiras. E futuramente, nos próximos domingos, trataremos as demais petições que são relacionadas a nós mesmos, sendo elas o nosso pão, nossas dívidas e, finalmente, o nosso adversário. A natureza universal ou então abrangente dessas petições se depreende do fato de que elas têm referência não somente à glória de Deus, como falamos a semana passada, mas também às nossas necessidades. Mas veja bem, não somente às nossas necessidades atuais, mas também à nossa necessidade com referência ao passado e ainda à nossa necessidade futura. Finalmente, nessa oração, o adorador leva ao trono da graça as cargas que são não somente suas, mas também de seus irmãos. O pão nosso de cada dia, por exemplo, Tudo está incluído, irmãos, nessas 6 breves petições, e não há dúvida que este é o padrão perfeito para as nossas orações, e por isso refletimos sobre isso durante o mês de julho. Mateus 6, versículo de número 9, parte C, diz assim: santificado seja o teu nome. Uma vez que Jesus ensinou seus discípulos a orar a Deus como Pai, ele acrescentou o que parece à primeira vista ser uma simples declaração de louvor. Qual declaração, pastor Jefferson? Que o teu nome seja santificado.
Entretanto, irmãos, essa frase revela uma nuance mais profunda que muitas vezes falta na minha e na tua oração. Lembrando que a oração do Pai Nosso ou a oração dominical é um modelo das nossas demais orações. É algo que nos deve trazer um ensinamento para que possamos usar todos os dias em nossos devocionais, em nosso orar sem cessar. Veja bem, então, louvar a Deus significa muito mais do que apenas dizer Deus, eu te louvo, ou mesmo Senhor, nós glorificamos o teu nome. O nosso louvor pessoal deve, de fato, fazer parte da nossa vida de oração, mas o pedido para que Deus seja glorificado, santificado seja o teu nome, deve se espalhar além das nossas próprias palavras. Não são apenas palavras da boca para fora. Jesus não nos ensina aqui que devemos exaltar o nome de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Já batemos essa tecla aqui também, né? Algumas formas de oração diferenciadas, E aí, JC? E aí, cara lá de cima? Isso não existe, irmãos. Isso não é oração. Isso é um pecado. Tem outro nome. Isso é falta de senso. Agora, quando eu e você glorificamos o nome de Deus, quando eu e você exaltamos o nome do Senhor, o Senhor nos ensina que devemos o quê? Exaltar o nome de Deus de uma maneira profunda. O verbo traduzido como santificado, por exemplo, não está na primeira pessoa. O que significa que não santificamos o nome de Deus por nós mesmos. Se quiséssemos ir até o grego, como hoje de manhã a gente foi na classe de integração, irmã Giovana leu o Novo Testamento grego, nos deixou até assustados, Começou a ler em grego, eu falei, Senhor, das duas uma, aparece um bode preto do meu lado aqui, O que está acontecendo? Ou então, ela realmente sabe grego. Irmãos, é um verbo aoristo, passivo, imperativo na terceira pessoa do singular. O que nos importa isso? Como dizia Chaves, que me importa? Irmãos, não importa isso para mim. O que importa é a maneira como eu santifico o nome de Deus de verdade na minha oração. Como eu santifico o nome de Deus no meu dia a dia, na minha fala. Porque nós temos falado também sobre o tipo do nosso vernáculo, o conteúdo da nossa conversa. A nossa conversa é de edificação, ela santifica o nome de Deus, ou a nossa conversa é de murmuração? A nossa conversa é de louvor ou é de reclamação? Eu não sei vocês, irmãos, mas eu me assustei muito ontem, quando o Donald Trump levou um tiro, viu? Eu fiquei assustado. Fazia algum tempo que eu não ficava assustado com algum acontecimento de atentado, terrorismo. Parecia que eu já estava acostumado. Mas quando eu vi aquilo ali, eu falei, rapaz, o negócio está feio realmente. Realmente estamos no fim dos tempos, irmãos. Ou nós santificamos o nome de Deus agora, ou nós reconhecemos quem é o Senhor, porque ser santo é ser separado para algo, ou nós colocamos o Senhor no lugar que lhe é devido, que ele merece, toda honra, glória, majestade, poder, domínio, ou não teremos mais tempo. Já falei para vocês, eu sou um consumidor de livros, eu sou um consumidor de vídeos, e eu assisti a um vídeo essa semana, algumas pregações, e entre um ou outro vídeo eu assisti um vídeo onde uma família estava reunida na sala, e já contei isso na escola dominical aqui, alguns domingos atrás. O jovem chegou e colocou aquele anúncio de plantão, Pam, 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 que todo mundo parava e era o plantão do Jornal Nacional, o plantão da Globo, Hoje a gente não assiste mais Globo, então não sabe mais o que é isso, mas enfim. E aí todo mundo falou assim, olha o plantão, o plantão. E aí havia um anúncio, falava assim, olha, a Rússia acaba de soltar bombas atômicas para os seguintes países, Coreia, China, Estados Unidos, Brasil. E quando falou Brasil, aí o pessoal da sala começou a chorar. E uma das pessoas da sala falou assim, meu Deus, eu vou para a igreja. E ela repetiu, agora eu vou para a igreja. E aí uma outra pessoa falou assim, não, realmente, agora você tem que ir para a igreja. Porque olha só, vai acabar o mundo. Já lançou a bomba, não vai dar muito tempo, sai correndo. Será que nós temos que esperar uma notícia dessa, irmãos? Para nos convertermos? Será que nós precisamos de uma dificuldade tão grande assim para nos achegarmos ao Senhor em oração? Observe que o Senhor, na verdade, fala, santificado seja o teu nome. E isso significa que toda a criação santifique o nome de Deus. Quando eu e você elevamos nossos corações de oração,
devemos clamar: Pai, que o mundo inteiro ressoe com louvores a Ti. A adoração não termina conosco. A glória de Deus excede em muitos louvores que trazemos diante dele pessoalmente. Mais uma vez falo aqui da Escola Bíblica Dominical. Nós vimos em nossas aulas aqui, alguns domingos atrás, que a oração começa onde? Quem lembra? Isso, no secreto. E do secreto ele passa então para onde? Para a nossa vida comunitária. E ela ecoa onde? Para a glória do nome de Deus. Por isso a importância de eu e você glorificarmos o nome de Deus. Depois de nos aproximarmos de Deus como Pai, como vimos domingo passado, Jesus agora nos diz para orar para que o seu nome seja reverenciado. E assim podemos orar: santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome entre as constelações e os céus. Santificado seja o teu nome no reino animal, entre todas as criaturas vivas da terra. Que o teu nome seja declarado santo sobre as nuvens, ou topos das colinas, ou montanhas que se curvam, ou mares que rujam ao teu nome. Santificado seja o teu nome. Na casa da pessoa abastada e rica, na favela, na casa do pobre e do miserável, santificado seja o teu nome em todos os lugares, mesmo entre aqueles que estão em sofrimento, perseguição, angústia, santificado seja o teu nome para todo sempre. Aqui, caríssimos, somos apresentados então a primeira petição da oração do Senhor. Nada mais digno ou nada mais justo que o nome do Senhor seja santificado. Pergunto para você: em nossas orações, em suas orações, esse é o primeiro e maior propósito seu? Glorificar o nome de Deus? Fazer santo o seu nome? Pastor, mas o senhor já acabou de dizer que a gente não faz santo. Não, eu sei, mas declarar, reconhecer, nos curvarmos diante do nome todo-poderoso, o nome que é sobre todo nome. Em sua rotina diária, esse é o seu maior desejo? Lembro-me de um nosso irmão, nosso querido pastor Paulo Henrique, já contei a história dele aqui, que pela manhã em lágrimas pegava o seu violão, Giannini, colocava na capa, colocava no carro e falava: Senhor, que hoje na hora do almoço eu possa correr até o parque da cidade e possa cantar alguns louvores, e que talvez alguém possa ouvir um louvor desses aqui, Senhor, e vir a te conhecer, e vir a santificar o teu nome, glorificar o teu nome. Pergunta de número 190 do Catecismo Maior fala: o que pedimos na primeira petição? Na primeira petição, a resposta diz: santificado seja o teu nome. Reconhecendo a inteira incapacidade e indisposição que é em nós e em todos os homens de honrar a Deus como é devido. Pedimos que Ele, pela sua graça, nos habilite e nos incline a nós e a todos a conhecê-lo, a confessá-lo, a altamente estimá-lo pelos seus títulos, atributos, ordenanças, palavras, obras e tudo aquilo por que Ele se dá a conhecer, a glorificá-lo em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas obras, que impeça e remova o ateísmo, a ignorância, a idolatria, a profanação e tudo quanto desonra, que pela sua soberania, providência poderosa, oriente e disponha tudo para a sua própria glória. Na sua Bíblia, em Mateus capítulo 6, versículo de número 10, parte A do versículo diz: venha o teu reino. Em meio ao caos do cotidiano, onde cada notícia parece trazer um peso maior para nossos ombros, há um sussurro que ecoa através dos séculos, uma oração que transcende o tempo e as circunstâncias. Venha o teu reino. Você já ouviu isso em algum lugar? Preste atenção. Essas palavras ensinadas por Jesus aos seus discípulos carregam em si um poder transformador, uma esperança que não se apaga. O reino de Deus, como descrito nas Escrituras, não é apenas um domínio terreno com fronteiras geográficas. Embora o Evangelho de Mateus o chame frequentemente de reino dos céus, essa expressão reflete a perspectiva judaica de um domínio pertencente ao Deus que habita nos céus. O reino de Deus é, portanto, a soberania divina, o governo do Altíssimo sobre todas as coisas. E você deve saber, porque eu e você amamos o grego. E como amantes do grego, Basileia, o termo para reino,
ocorre 162 vezes no Novo Testamento, enfatizando a sua importância. Mas como podemos compreender essa realidade celestial? Venha o teu reino não é apenas um pedido por intervenção divina, mas um convite para que a soberania de Deus se manifeste em nosso meio. Um convite, um pedido, uma solicitação, um apelo. Imagine o reino de Deus como a presença redentora que desce dos céus à terra. É o reinado de Deus, sua vontade sendo executada em nossas vidas e em todo o cosmos, como já falamos quando falamos sobre santificar o nome de Deus. Jesus disse em Mateus 12, 28, se porém é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então é chegado a vós o reino de Deus. Ele está presente, atuando em nosso meio. Mas essa oração, irmãos, também nos coloca em posição de ação. Não podemos simplesmente pedir que o reino venha e ficarmos de braços cruzados. Assim como uma embaixada representa uma nação em território estrangeiro, a igreja é o lugar onde os valores e princípios do reino devem ser honrados e vividos. Somos os embaixadores de Deus, chamados a proclamar sua soberania, chamados a proclamar o seu amor, chamados para ser luz em meio às trevas, sal nesta terra. Minha fala acaba de ser a transcrição do texto do nosso presbítero Micael Petenossi, no nosso boletim desse mês, que você provavelmente já leu. Venha o teu reino. Venha o reino do Senhor entre nós. Portanto, Jesus nos chama a orar pela salvação do mundo, para que Deus renove o seu mundo. Nós oramos para que Jesus retorne rapidamente para derrotar o mal de uma vez por todas, como ele prometeu. Hoje, quando olhamos para o mundo e a igreja, as lutas, a dor, o sofrimento, a perseguição, o martírio, oramos com toda a nossa alma, Deus, que o teu reino venha à terra como no céu. Ora, vem, Senhor Jesus. Minha pergunta para você, meu irmão, não é apenas se você tem orado sobre o reino de Deus. É se você está participante neste reino. Queridos, uma nova história se escreve. Ou você é protagonista dela, juntamente com o Senhor Jesus, ou você é apenas um espectador. Quero convidar você a fazer parte dessa história, porque é muito melhor, é muito mais gostoso, é muito mais honroso você dizer assim, eu estava lá com ele. Eu estava lá com ele. O apóstolo Pedro, se referindo à passagem do Monte Tabor, escrita em Marcos capítulo 9, ele fala assim, nós estávamos lá quando ouvimos a voz do Pai. Nós estávamos com ele. Queridos, a pergunta de número 191 do Catecismo Maior fala o que pedimos à segunda petição. Resposta na segunda petição que é, venha o teu reino. Reconhecendo que nós e todos os homens estamos por natureza sob o domínio do pecado e de Satanás, pedimos que esse reino seja destruído, que o evangelho seja propagado por todo o mundo, os judeus chamados, e que a plenitude dos gentios seja trazida à igreja, que esta seja provida de todos os oficiais e ordenanças do evangelho, purificada da corrupção, aprovada e mantida pelo magistrado civil, que as ordenanças de Cristo sejam administradas puramente, feitas eficazes para a conversão daqueles que ainda estão nos seus pecados e para a confirmação, conforto, edificação dos que já estão convertidos. Que Cristo reine nos corações aqui e apresse o tempo da sua segunda vinda de reinarmos nós com Ele para sempre. Que lhe apraza exercer o reino do seu poder em todo o mundo, do modo que melhor contribua para esses fins. Venha o teu reino. Capítulo 6, versículo 10, parte B do versículo, fala assim, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pergunta de número 192, o que pedimos na terceira petição? A terceira petição é, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, reconhecendo que por natureza nós, e novamente, todos os homens somos não só inteiramente incapazes de conhecer e fazer a vontade de Deus e indispostos a isso, mas também propensos a rebelarmos contra a sua palavra,
a desanimar-nos, a murmurar contra a sua providência e inteiramente inclinados a fazer a vontade da carne e do diabo. Então, pedimos que Deus, pelo seu Espírito, tire de nós e dos outros toda cegueira, toda fraqueza, toda indisposição e perversidade do coração. Que pela sua graça nos faça capazes e prontos para conhecer, fazer e submeter-nos à sua vontade em tudo, como? Com humildade, alegria, fidelidade, diligência, zelo, sinceridade, constância, como assim também fazem os anjos nos céus. As primeiras frases da oração do Senhor nos ensinam a orar a Deus em grande escala. Implorar para que o seu glorioso reino de Deus invada nosso mundo cheio de pecado, e tudo isso pode ser muito estimulante. Ainda assim, caso esqueçamos que Deus quer que participemos da sua obra, do seu reino, Jesus acrescenta que devemos orar para que a sua vontade, a vontade de Deus, seja feita. Orar de acordo com a vontade de Deus não significa, irmãos, olhe para mim, balançar ombros, né? Deus faça o que Ele quiser, seja feita a sua vontade. Ele nos ensina a ficar parados para que Deus possa fazer o que Ele quiser conosco, com ou sem nosso posicionamento, enquanto nos resignamos ao destino. Ele nos ensina a fazer o quê? A sermos diferentes. Nós não somos filhos da ira, nós somos filhos de Deus. Nós não temos o evangelho de destruição, temos o evangelho da reconciliação. Em Mateus 26, na sua Bíblia, caso você queira me acompanhar, Mateus 26, versículos 36 a 44, existe o maior exemplo, na minha humilde opinião, sobre acatar a vontade de Deus, a vontade soberana do Senhor. Mateus 26, 36 fala que Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsemane. E eu convido você a vir comigo nessa noite até o Getsemane. Jesus olha para seus discípulos e fala assim, olha, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Esse ali orar, no versículo 37, é informado que ele toma consigo então Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Começou então o Senhor a entristecer-se e a angustiar-se. Não era um bom momento. Não era um momento fácil. Versículo número 38, ele lhes disse, ele lhe confessou, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aqui, vigia comigo. Versículo 39, primeiro ele se adianta dos demais discípulos, com Pedro, Tiago e João. Agora ele se adianta de Pedro, Tiago e João e prostra-se sobre o seu próprio rosto, orando e dizendo as seguintes palavras, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Há um espaço de tempo entre o versículo 39 e o versículo 40. A Bíblia não se preocupa em nos contar quanto tempo é esse, mas o versículo 40 fala que, voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E como estão dormindo, Jesus então se dirige a Pedro e fala assim, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? E eu pergunto para você, irmão, irmã, quando foi que você, querido presbiteriano, querido irmão reformado, querido irmão bíblico, santo de Deus, eleito do Senhor, dobrou seus joelhos, sentou-se à sua mesa, baixou sua cabeça e falou, Senhor, deixa eu passar uma hora contigo aqui, Senhor. Deixa eu vigiar uma hora contigo aqui. Deixa eu refletir a forma como eu tenho vivido. Deixa eu refletir aqui, Senhor, meus poucos anos de vida nessa terra, muito rápido, mas uma eternidade inteira contigo. Deixa eu ver o quanto tu já fizeste por mim. Deixa eu rememorar quantas bênçãos que eu daria ao Senhor por tudo aquilo que me tem feito. Versículo 41, há uma advertência para os discípulos, para mim e para ti nessa noite.
Jesus fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, versículo 42, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Versículo 43, e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque seus olhos estavam pesados. E eu e você, como profundos filhos de Deus, apaixonados por Cristo, devotos do Senhor, amigos de Deus, olhamos para o texto e dizemos assim: Pedro, João, Tiago, o que está acontecendo? Boanerges, acorda, queridão. Te atenta aí o que está acontecendo à volta de ti. Mas Lucas, no capítulo 22, versículo 45 do seu evangelho, fala que, levantando-se da oração, Jesus foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Isso já aconteceu com você, não aconteceu? Você estava tão triste, que você não sabia o que fazer. E você chegou e acabou adormecendo. Estava tão triste que o seu travesseiro em lágrimas foram substituídos por um sono de tristeza. Irmãos nossos, amigos nossos acometidos de depressão, cometidos de outras comorbidades, apagam a luz do quarto, se escondem no escuro, não querem falar com ninguém, porque são imbuídos de tristeza. E é por isso, irmãos, que quando nós lemos o versículo 44, deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Pastor, que palavras são essas? Faça-se a tua vontade. O apóstolo Paulo, muitos anos depois, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo aos crentes em Filipos, disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esta palavra não é apenas para os filipenses, ela serve para a igreja presbiteriana de Tupã, ela serve para você que me acompanha online agora. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse, pastor Paulo? Que sentimento é esse? Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E o versículo 8 serve para mim e para você. E a si mesmo se humilhou. Qual foi a última vez que você se humilhou? Tornando-se obediente. Qual foi a última vez que você escolheu ser obediente? Você tinha seus direitos. Você tinha razão. Você ia ganhar aquela discussão. Você sabia disso. Mas você falou assim: não. Eu vou ser obediente. Eu vou me humilhar aqui porque eu quero ver o meu Deus sorrir. Ele se humilhou, ele se tornou obediente até a morte e morte de cruz. Quando nós oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, nós nos esvaziamos para que possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, que nos proporciona compreendermos a vontade do Senhor. Nos proporciona a certeza pela fé que aquilo que o Senhor tem para mim é muito melhor do que aquilo que eu quero para mim. Que a vontade do Senhor, o que ela é? Boa, perfeita e agradável. Mas, pastor, eu não entendo a situação. Eu sei, meu irmão, eu sei, minha irmã, eu também muitas vezes não entendo a situação. Pastor, eu não entendo a circunstância. Eu sei, meu irmão, mas não olhe para a circunstância. Olhe para o Deus que está acima da circunstância. Deus
é nosso Pai. Deus é poderoso. Reverendo Rosser pregava essa semana, eu assisti um trechinho da pregação dele, e ele falou o seguinte, que Deus Pai tomou o que havia de melhor e pregou na cruz. De novo, Deus Pai pegou o que havia de melhor e pregou na cruz. E não pregou Jesus na cruz para que eu e você sofrêssemos. Pregou Jesus na cruz para que eu e você fôssemos salvos e vencêssemos. Somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Grande Deus, grande Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Te louvar porque o Senhor nos ensina a orar de maneira a que essas três petições, essas três primeiras petições nos levem, Senhor, nos possam nos conduzir até um Deus todo-poderoso, um Deus santo, um Deus maravilhoso que cuida de nós, um Deus que tem um nome sobre todo nome, um Deus que tem um reino já instaurado nessa terra, a partir do momento da ressurreição de Cristo, um Deus todo-poderoso que tem já a sua vontade declarada, revelada na sua Sagrada Escritura. Que vontade é essa? Salvar o seu povo dos seus pecados. Agora, Senhor, ajuda-nos a honrar o teu nome, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos participantes do teu reino, integrantes deste reino de amor. Ajuda-nos, Senhor, a abrir mão de nossa vontade passageira, temporal, pífia, pela tua vontade soberana, pela tua vontade perfeita, santa e agradável. Ajuda-nos, porque sem o Senhor nós não conseguiremos. Pai querido e santo, sê conosco. Te pedimos, humildemente, em nome de Jesus, e tua igreja diz amém.